O Brasil tem a pior colocação em um estudo que relaciona a arrecadação de impostos com os benefícios proporcionados pelo governo à sociedade. A pesquisa foi feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que é o IBTP. Foram analisadas as 30 economias com mais altos impostos aqui no mundo. É isso mesmo, e a gente vai repercutir aqui essa pesquisa. Recebemos aqui nos estúdios o Marcone Marinho, que é professor de gestão pública, e José Gomes de Lira Neto, que é um especialista em direito tributário. Boa tarde. O Brasil aparece aí como um país que oferece um dos piores serviços do planeta, né? Mas essa relação é muito desigual com o que o país arrecada de imposto. Onde é que nós erramos? Sobretudo na aplicação dos impostos, né? Existe, obviamente, uma carência de recursos, mas o que a gente percebe é que falta muita, digamos assim, capacidade gerencial, né, do Estado, das prefeituras, sobretudo, que têm menos recursos, e falta profissionalismo, justamente, que facilite a aplicação desses recursos. E como é que a gente pode mudar isso? Olha, existe um projeto, digamos assim, acadêmico, eu posso falar, de educação fiscal. Deve haver uma lealdade entre fisco e contribuinte para que o contribuinte não deixe de cumprir com suas obrigações e, evidentemente, que a administração pública tributária também retorne esses direitos que o contribuinte tem, que são assegurados pela Constituição, né? Notadamente, aqueles serviços chamados gerais e indivisíveis, como segurança pública, como saúde, como educação, que estão numa situação caótica no Brasil hoje em dia. O governo, quando faz essa gestão pública sem profissionalismo, professor, como o senhor disse, estimula, de certa forma, a sonegação? Sim, sobretudo a falta de eficiência, né, nos serviços públicos, né? A gente detecta que em algumas prefeituras, por exemplo, existem mais cargos comissionados do que efetivos, né? Então, um funcionalismo público de carreira é sempre mais, sobretudo naquelas atividades fins, educação, saúde, é bem mais, digamos assim, há uma prestação de serviço bem mais eficiente do que pessoas que são trazidas com o prefeito, esse tipo de coisa que ocorre. Então, falta realmente muito profissionalismo nessa área. A gente tem uma informação aqui que é justamente o presidente do IBTP, né? Que ele disse que o Brasil é muito grande, né? E o governo tem muitas despesas. Alguns países que estão no topo dessa lista, né? São menores e, por isso, os recursos são aplicados. A gente pode dizer isso como uma desculpa mesmo? Não é utilizar como uma desculpa, isso é um dado fundamental para se justificar, digamos assim, essa deficiência, mas ela não pode ser aplicada como, digamos assim, uma tábua de salvação da administração para justificar o Brasil estar na última colocação desse ranking, entendeu? O Brasil, hoje, pelo chamado impostômetro, que é um mecanismo desenvolvido por estimativa, etc., para se saber como é que está a arrecadação, hoje, na data de hoje, 868 bilhões de reais. Quer dizer, nós estamos começando o mês de junho e já temos quase que R$1 trilhão arrecadados e mal aplicados, como disse o professor Marcone, e gerando essa disparidade imensa entre, digamos assim, carga tributária em relação ao PIB e o IDH. E existe uma diversidade muito grande realmente, né, de IDH. Nós temos cidades no Brasil que têm IDH ao nível do primeiro mundo, né? São Caetano, por exemplo, o índice lá é 0,86. Já João Pessoa está em 320º lugar, né, em IDH. Agora, apesar de ser uma capital, né? Pois é. E uma solução também, uma das soluções para essa questão é a questão da transparência, né? Ou seja, exige que o gestor público preste contas à sociedade, né? E nesse sentido, inclusive, semana passada estávamos no Tribunal de Contas do Estado e o conselheiro André Carlos comentando comigo que ele ia fazer um trabalho grande de educação, inclusive das crianças, já pegando na escola, levando para lá, ensinando justamente. Porque é a partir da cobrança da sociedade que se vai ter também soluções para alguns casos. A carga tributária, de toda forma, é um fardo muito pesado para o empresariado, né? Ela inibe, é uma barreira para os novos empreendimentos? Sem sombra de dúvida, tanto que o próprio governo federal, ele tenta criar, digamos, mecanismos paliativos, como o Simples Nacional, né? Agora mesmo nós tivemos a Lei Complementar 147, que foi sancionada em agosto do ano passado, em que se universalizou esse Simples, aumentando significativamente os ramos profissionais ou as sociedades uniprofissionais, etc., que poderiam ingressar, justamente para se tentar desburocratizar, não é? Facilitando na questão das obrigações acessórias e também diminuindo
significativamente a carga tributária. Mas aí existe um problema, não é? Que eu estive lá no Palácio Planalto, vi a questão da sanção da lei, e o próprio ministro Guilherme Afif Domingos, à época, ele disse o seguinte: nós temos agora que trabalhar esse ato que existe entre a pequena e a microempresa e a grande empresa. Porque com essa carga tributária e essa sistemática nociva, digamos assim, de tributação, impede que aquela pequena e microempresa cresça. Porque ela vai chegar a um determinado patamar de média empresa que vai ter uma tributação muito ruim. E a gente pode dizer que, no geral, o brasileiro paga mais os impostos que são embutidos, aqueles que a gente não está incluso no valor da mercadoria? Sem sombra de dúvida, até porque a tributação brasileira ela é muito aplicada à tributação de consumo. A gente vê em outros países, como os Estados Unidos, em que a tributação sobre a propriedade é mais efetiva do que a do Brasil. E a tributação sobre a propriedade, o professor Marconi sabe disso, ela é uma tributação direta, é uma tributação que a gente sabe mais ou menos o que está pagando, a gente sabe como é que se aplica. Já uma tributação indireta ou uma tributação sobre o consumo fica muito difícil do consumidor, do contribuinte saber realmente o que é que está pagando, quanto está pagando por aquele produto que ele consome. Eu sempre brinco com meus alunos e digo o seguinte: todo mundo fica maluco quando entra no free shopping, não é? Porque vê aquele preço bem baixinho, justamente porque há uma diminuição significativa. Aliás, hoje, por coincidência, está sendo realizado no sul e sudeste do país um dia sem imposto, né? Uma espécie de protesto do empresariado, né? E mostra essa diferença de preço. E existe um problema sério também em relação à distribuição dos impostos, porque a União concentra a grande maioria dos impostos. E aí os municípios e os estados ficam à mercê das verbas repassadas pela União. Perfeitamente. Aí já conversamos sobre pacto federativo, né? É outro tema para outro tema. Super polêmico, reforma tributária e pacto federativo. Tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Correio do Debate. É um prazer, agradeço. Esclarecer algumas dúvidas. Até a próxima. Até a próxima.